Boa noite, meus queridos, a graça e a paz. Eu sei que você está aí na sua casa. Aliás, nós estamos chegando ao final deste domingo, e um domingo todo especial, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Aliás, eu tenho para mim a Páscoa como um paradoxo, porque na realidade nós celebramos a vida que vem através da morte, né? E eu sei que esta data é especial e eu vejo também que a celebração da Páscoa, ela deve acontecer na família, porque na verdade não tem como nós falarmos sobre a Páscoa sem voltarmos lá para a primeira celebração da Páscoa. Então eu queria nesta noite deixar uma reflexão para você. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia ou o aplicativo no seu celular e abrir em Êxodo capítulo de número 12. Eu quero ler alguns versículos para a gente se situar e ver toda a orientação de Deus com relação à celebração desta primeira Páscoa, porque é muito importante para que a gente possa entender o real sentido desta celebração. Então, Êxodo, capítulo de número 12, nós vemos o Senhor orientando Moisés, a maneira como ele deveria orientar as famílias dos israelitas. E algo que me chama a atenção, né, logo no princípio deste capítulo de número 12, é o que o Senhor diz. Ele fala assim: e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. A celebração da primeira Páscoa foi lá no Egito. Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. A primeira coisa que me chama a atenção é que Deus está falando de uma data, de um marco, e que a partir dos acontecimentos que viriam, começaria um novo tempo. E é justamente isto que a Páscoa nos remete, né? Ela fala da possibilidade, através da intervenção de Deus, da possibilidade de um novo começo, mas não um começo qualquer, um começo planejado, preparado por Deus para o seu povo. Então Deus está orientando Moisés, está falando: olha, esta data ela é especial. E assim como nós entendemos que a Páscoa realmente ela é especial, a nossa maior festa, porque justamente fala sobre a ressurreição de Cristo, que é a base, o alicerce da nossa fé, da fé que nós professamos. Então, o Senhor vai orientando Moisés e ele deixa claro que esta seria uma data, um momento todo especial para o seu povo. E ele diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia do mês, tomará cada homem para si um cordeiro segundo a sua casa. Por isso que eu digo que essa é uma celebração para a família. Por quê? Porque ela fala de uma salvação, de uma transformação que envolve toda a família. Família, nós sabemos que é o grande projeto de Deus. Então, algo que fala sobre família, algo especial de Deus envolvendo as famílias. E ele continua dizendo assim, ele fala que cada homem, cada chefe de família deveria separar um cordeiro sem defeito, né? Deixar separado. E depois no 14º dia, este cordeiro deveria ser sacrificado e o sangue deveria ser passado na verga e no umbral da porta. E aí ele chega ao versículo de número 12 e ele fala assim: eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite e ferirei todo primogênito.
E no verso 3 ele diz assim: e o sangue vos será por sinal sobre a casa em que estiverdes, e quando eu ver o sangue, eu passarei sobre vós, e a praga não chegará até vós. Então, o foco é justamente este versículo de número 13, né? Porque Páscoa no original significa passar sobre. E é aquilo que Deus está falando para Moisés: vocês vão sacrificar um cordeiro sem defeito, que é um símbolo de Cristo, e vão passar o sangue na verga e nos umbrais da porta. E isto vai ser um sinal para mim, porque quando eu vier de noite para ferir todo primogênito do Egito, e eu ver o sinal, e eu ver o sangue, né, eu vou passar sobre esta casa, e este mal, esta praga, não vai alcançar o meu povo. Então, algo envolvendo família de Deus. Eu queria que você pensasse, eu estava refletindo sobre isto, e pensando, né, você já imaginou um cardíaco na fila de transplante? Eu penso para comigo que ele deve se sentir até mal com toda essa situação. Por quê? Porque ele precisa que alguém morra para que ele possa continuar vivendo. Eu acho difícil até orar sobre isso, mas este fato, né, isto mostra esta realidade, mostrando e deixando claro que a morte, o paradoxo que eu estou falando, a morte, ela iria produzir vida, ela iria trazer vida. Por quê? Porque os israelitas, eles estavam sofrendo, né, debaixo da opressão de Faraó. Aliás, o povo de Deus sofreu 430 anos debaixo desta opressão, desta escravidão, e Deus então levanta Moisés para libertar o seu povo. E aqui nós vemos o começo deste processo, mas nós entendemos que Faraó, nós sabemos, ele não queria libertar o povo de Deus. E ele só libertou por causa da intervenção de Deus. E isto aconteceu através das pragas. E esta era a 10ª praga, né? Deixando claro que Deus usaria a morte para produzir e trazer vida, libertação para o seu povo, né? Então, nós da mesma maneira, a nossa realidade, nós nascemos debaixo da escravidão do pecado. E da mesma maneira, nós sabemos que Satanás, ele não iria nos libertar, nos livrar desta escravidão, se Deus não intervisse pessoalmente, sacrificando o seu próprio filho naquela cruz do Calvário. Então, é por causa desta intervenção, né? Por quê? Porque Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realizou uma obra que tem o seu efeito até hoje nos nossos dias. Por isso que ele tira, ele não tirou, ele continua tirando. Ele continua tirando através da obra que ele realizou. Então, a interferência de Deus, né, sacrificando o seu próprio Filho, o Cordeiro Santo de Deus, é que nos propiciou, através desta morte, a possibilidade de nós vivermos uma vida nova nele, através desta obra. Por isso que eu digo que esta é a nossa maior celebração, e você deve, né? Eu creio que você celebrou isto ao longo deste dia, se lembrando, né, que Páscoa não é chocolate, Páscoa não é ovos de chocolate, mas Páscoa fala da ressurreição do Cordeiro Santo de Deus, que é Cristo. E graças a esta ressurreição, nós recebemos, cada um de nós,
recebemos a possibilidade de viver uma vida nova ao crer nele. Então a Páscoa nos remete a isto. Tanto que Paulo, ele fala em 1 Coríntios 5, 7, que Cristo, ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E é isto que nós celebramos, né? Isso que nós celebramos. Só que Cristo, naquela cruz, ele nos convida, ele nos chama, a cada um de nós, a nós nos unirmos com ele. Nos unirmos na sua morte e na sua ressurreição. Morte e ressurreição, né? O próprio João, no seu evangelho, né, ele declara, eu queria que você abrisse comigo, João, capítulo de número 12, versículos de número 32, né? Palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus declarando, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, fica claro o convite. Cristo, ele nos convida, cada um de nós, a nos unirmos na sua morte e na sua ressurreição. João deixa claro isto no seu evangelho. E Paulo, ele exemplifica isto. Ele traz para a sua própria realidade esta experiência. Venha comigo para Gálatas. Gálatas, no capítulo de número 2, verso de número 20, Paulo, ele traz para si esta realidade e ele deixa claro que esta era a sua experiência e esta precisa ser a sua experiência, precisa ser a minha experiência, precisa ser a nossa experiência. Paulo diz assim, eu tenho isto para comigo como o ápice da vida cristã, porque ele declara, eu estou crucificado com Cristo. Ele tinha esta consciência, né? Eu fui unido a Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. Então ele diz, eu estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo. Mas agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora na minha carne, neste corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, isto fala de uma experiência que nos libertou da escravidão do pecado, porque o pecado fala de morte, fala de separação. E nós nascemos debaixo desta escravidão. E Cristo veio como Cordeiro Santo de Deus para que naquela cruz ele pagasse o preço em resgate de cada um de nós. Então, Paulo fala, ele fala, olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu me uni a Cristo naquela morte para poder também, unido a ele, experimentar a ressurreição. Quer dizer, isso fala da possibilidade de, em Cristo, através da obra que ele realizou naquela cruz, eu e você podermos viver uma vida nova nele, através dele. Então, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Isto fala de uma experiência renovadora, transformadora. Então, é isto que nós celebramos na Páscoa, é isso que nós precisamos celebrar. Somos convidados, chamados a relembrar a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, por cada um de nós, né? Mas há uma outra experiência que me chama a atenção, e eu queria que você viesse comigo
para João, Evangelho de João. No capítulo de número 11, nós temos a experiência, né, de Lázaro. Nós vemos Jesus, né? Lázaro havia morrido, Lázaro amigo de Jesus, e ele foi colocado numa tumba. Ele foi colocado numa tumba, mas nós sabemos que foi temporariamente. Por quê? Porque 4 dias depois, Jesus chega a Betânia, onde Lázaro morava, né? E é interessante, a gente fala muito sobre isso, porque a distância de Jerusalém até Betânia era coisa de 3 quilômetros. Mas Jesus demorou 4 dias para chegar até lá. Mas havia um propósito nisto, né? E de repente Jesus, antes, quando ele chega, ele se encontra com Marta. E Marta vem de encontro a Jesus dizendo: olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fala: mas Marta, calma, Lázaro vai ressuscitar. E ela diz: eu sei que no último dia nós vamos ressuscitar, esta é uma promessa de Deus para cada um de nós. Mas Jesus fala: não. Olha o que Jesus fala no versículo de número 25. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Né? Será que Jesus estava falando da morte natural? Lógico que não. Mas Jesus está deixando claro. Ele falou: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mais do que a capacidade de ressuscitar um morto, Jesus, ele tinha a autoridade, ele é Senhor da vida e da morte. Então, isto vai muito além. E depois, então, Jesus ressuscita Lázaro. E a tumba de Lázaro, ela ficou vazia. E isto deixa claro que a nossa tumba também vai ficar vazia, porque nós também cremos desta maneira, que Jesus realmente ele é o Senhor da vida e da morte. Então, muito mais do que o poder para ressuscitar alguém, Jesus, ele tem autoridade sobre a vida e a morte. E cada um de nós cremos, você vai experimentar desta autoridade. Você vai experimentar desta autoridade. E com certeza, a sua tumba, a minha tumba, a nossa tumba também vai ficar vazia. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. É isto que nós celebramos. É isto que nós celebramos. A autoridade que o Senhor tem. A obra que Ele realizou por cada um de nós. Então, nós não tememos, mas a reflexão, como eu disse, que eu queria deixar para você, para que você pensasse, para que você refletisse com relação a isto. Eu não quero me alongar, mas eu queria deixar algo no seu coração nesta noite, para que você pudesse refletir. Como a ressurreição do Senhor Jesus transformou a sua vida. Como esta ressurreição transformou você. Em que grau, em que intensidade, em que nível você está vivendo esta vida nova que Cristo veio trazer para você.
o quanto esta ressurreição transformou você. E por que eu digo isto? Porque isto é algo que veio ao meu coração quando eu pensava com relação à celebração da Páscoa, né? Porque celebrar a Páscoa é celebrar a vida, mas não é qualquer vida. Isto que eu queria deixar ao seu coração. Por quê? Porque Jesus, no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida abundante fala de vida, de uma vida vivida na plenitude, na plenitude. E eu tenho dito e repetido isto: Deus tem para você, Deus tem para cada um de nós a promessa de uma vida de plenitude, não uma vida cristã meia boca, mas uma vida vivida em todo o seu potencial. E para isto, Deus nos deu um presente. Jesus, quando subiu ao céu, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. E ele foi enviado justamente como nosso ajudador, o nosso companheiro, o nosso parceiro. É Ele em você, é Ele na sua vida que vai levar você a viver esta vida com todo o potencial, em toda a sua plenitude, como Deus planejou para cada um de nós. Então, eu queria que você pensasse e refletisse, não só neste princípio de noite, neste final de domingo, né? Eu sei que foi algo, e sempre é prazeroso, mas quando nós nos unimos, quando nós nos reunimos como família para celebrar a Páscoa, nós precisamos celebrar dentro deste contexto, entendendo, né, o significado, o real significado, que fala da possibilidade de quem estava debaixo da escravidão do pecado, quem estava condenado a viver eternamente apartado de Deus. Deus, pelo seu grande amor, ele envia o seu filho, seu único filho. Ele sacrifica o seu filho, né? Ele entrega os seus filhos nos braços daquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade, através deste sacrifício, deste sangue que foi derramado e vertido naquela cruz. Este sangue, sim, capaz de nos libertar desta escravidão, assim como o sangue daquele cordeiro lá no Egito libertou o povo de Deus da escravidão do Egito. Então, né, nós somos chamados a vivermos esta vida nova em plenitude. Para isto, Jesus deixa claro, ele veio para que você recebesse vida e vida plena. Esta vida plena, esta vida abundante, é a própria vida de Deus que veio habitar dentro de você pelo Espírito Santo. E ela é o ápice da nossa vida cristã. Ela precisa ser, deve ser, e ela será. Então, eu quero convidar você a se alegrar em Deus, por causa do seu grande amor. Cristo veio, se fez carne, ele é o Cordeiro Santo de Deus, que derramou o seu sangue
para que eu e você, para que cada um de nós pudéssemos viver esta vida plena proposta por Ele. É possível sim, é possível sim. E isto, quando nós lemos ali, os primeiros versículos do capítulo 12 de Êxodo, que eu quis destacar, deixando claro que Deus estava estabelecendo um marco, naquela data, naquela celebração, de uma vida nova, de uma vida de liberdade, de uma vida de promessas de Deus para o seu povo. Eu quero dizer que esta promessa se estende a você. Mesmo diante de todo o caos e diante de toda a situação que nós estamos vivendo nesses dias com esta pandemia, eu quero convidar você a se alegrar em Deus, porque nele nós temos a possibilidade, apesar de tudo aquilo que nós estamos passando nesses dias, nós entendemos, cremos, pela fé na promessa, que vivos em Cristo, nós nunca vamos morrer. Nunca vamos morrer. Nós podemos experimentar, sim, a morte física, mas espiritualmente, nós vamos viver eternamente com o nosso Deus e Pai, com o nosso irmão Jesus, cheios da presença do Espírito Santo. Então, nós podemos morrer sim, mas a nossa tumba, o nosso túmulo, como nós costumamos dizer, ele vai ficar vazio. Porque o Senhor Jesus vai vir para nos buscar. E nós sabemos que nós estamos vivendo os tempos do fim. Então, não viva menos do que isto. Plenitude é o que Deus tem proposto para a sua vida. Então, eu quero convidar você a se alegrar em Deus, a celebrar, entendendo que Deus tem plenitude para a sua vida, para você, independente de tempos, independente de circunstâncias. Deus tem plenitude para a sua vida. Toma posse desta promessa. É isto que nós celebramos através da Páscoa. Vida, 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 vida em abundância. É isto que Deus quer para você, é isto que Ele tem para você e é isto que você vai experimentar e viver nesses dias, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero orar pela sua vida e o desejo do meu coração é que você possa, a partir de hoje, começar a viver esta plenitude de vida. Então a sua semana já não vai ser mais a mesma, ela vai ser diferente. E a cada dia você vai experimentar dos benefícios que Deus tem para você e para toda a sua casa. Deus ama a sua família, Deus tem promessas para a tua família e elas vão se cumprir na sua vida e na sua casa. Receba isto nesta noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada vida que está me assistindo nesta noite, por cada família, por aqueles que ainda vão assistir a gravação desta live. Pai, para que cada um possa experimentar desta plenitude de vida que o Senhor tem proposto para cada um de nós, por causa de Cristo, por causa do Cordeiro Santo de Deus, que derramou seu sangue naquela cruz. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou para que cada um de nós pudesse viver em novidade de vida. Que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada um daqueles que estão conosco, que vão assistir, na vida de cada um dos teus filhos, Pai, que foram feitos
filhos amados de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, não importa a situação e as circunstâncias, e foram colocados numa posição de autoridade e de governo, assentados com Cristo nas regiões celestiais, onde estão todas as promessas de Deus, onde nós encontramos toda a plenitude proposta por Deus para cada um de nós. Que nós possamos tomar posse em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua família, um restante de domingo abençoadíssimo e uma semana de muita vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Até o nosso próximo encontro. Aleluia.